E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu vim dar algumas dicas para produção de videoaula. Para quem não sabe, eu edito os vídeos do canal Prof. Annelise e eu também fiz uma live com a Anne falando um pouquinho sobre produção de videoaula. Mas como faz um tempo essa live, eu decidi trazer para esse vídeo algumas dicas bem rápidas sobre esse assunto. Então eu vou começar com a questão do roteiro. É importante, antes do vídeo, você sempre fazer um roteirozinho para entender dos pontos que você precisa falar e não pode faltar no seu vídeo. Além disso, o roteiro também serve para pós-produção. Eu vou dar como exemplo a dinâmica que eu e a Anne a gente conseguiu criar para produzir os vídeos. Então ela acaba fazendo o roteiro e a filmagem dos vídeos. Depois ela me manda o material e me manda também o roteiro e às vezes ela até faz algumas anotações. Por exemplo, aqui a gente pode fazer um esquema. Ela também me manda algumas imagens para pôr no vídeo. Então isso também facilita, porque querendo ou não, ela que entende do assunto que está sendo abordado. E aí, com o material em mãos e o roteiro, eu faço a edição do vídeo. Muitos professores, com a quarentena, começaram a fazer as filmagens de videoaula. Então aqui vai algumas dicas para a questão da filmagem em si. Você não precisa necessariamente ter uma câmera profissional ou sequer uma câmera. Na verdade, o celular hoje é uma ferramenta maravilhosa para você fazer os seus vídeos. É interessante você prestar atenção na iluminação. Então, se você tiver uma janela, ela pode servir muito bem para a iluminação do seu vídeo. E como que você pode trabalhar a iluminação natural da sua casa? Primeiro, é interessante você ficar de frente para a janela. De costas ou de lado pode dar muita sombra, muito contraste, o que não é muito interessante para videoaula. Um ponto que é importante a gente não esquecer na hora de filmar é o som. Se você tiver o fone com o microfone do próprio celular, às vezes funciona bem para você deixar mais perto de você para o som ficar melhor. Lembrando que o audiovisual é o audiovisual, então você tem que dar importância tanto para a imagem quanto para o som, a gente não pode esquecer. Às vezes o início da filmagem é sempre mais difícil e eu sou prova viva disso, porque eu sempre fico atrás da câmera, então ficar aqui na frente é um pouquinho difícil, eu confesso, mas é interessante você se sentir o mais confortável possível. E isso, com o tempo, você vai soltando um pouquinho mais, vai se acostumando e vai curtindo também mais a questão de filmar. É importante lembrar que quando você está filmando, você acabou errando alguma coisa, é interessante você dar um tempo e aí retomar o assunto, porque é nesse tempo que você consegue dar o corte. Essas foram algumas dicas para filmagem. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a edição. A edição é muito sobre ritmo, então querendo ou não, a videoaula é interessante você manter um ritmo para o seu público acabar não dispersando. E quais são os fatores para criar esse ritmo? O primeiro deles é a questão de corte. Eu sempre acabo tirando um pouquinho dos respiros, pausas, momentos de indecisão para criar uma dinâmica no vídeo. O segundo ponto são as imagens. Em videoaula é muito legal você trabalhar com imagens. Então, por exemplo, no canal da Anne, como ela tá falando sobre história, a gente sempre acaba usando imagens sobre os momentos históricos, sobre os personagens que ela tá falando da história, mas isso também vale para outras matérias e outros assuntos. O quanto você conseguir colocar de imagem para ilustrar o seu vídeo é melhor. Um recurso muito legal também é a questão de legenda. Eu gosto muito de colocar os tópicos, os pontos importantes, palavras-chave. É uma forma da pessoa que tá assistindo absorver melhor o conteúdo. A gente sabe que com a pandemia existia uma questão de necessidade de produção de videoaula. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou até me chamar lá no Insta que eu consigo responder tudo certinho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta, curte, compartilha todas essas coisas para ajudar a gente a continuar produzindo vídeos. Não esquece também de conferir o canal da Prof. Annelise, que a gente posta vídeo lá toda semana. E é isso, até a próxima! E é isso, uma gata para falar muito obrigada para vocês.